Olá a todos. Nesse vídeo agora, a gente vai usar de novo a fórmula da composição de movimentos, o teorema de Roberval, só que agora a gente vai fazer o caso em que o barco tenta atravessar o rio na perpendicular. Assim. Só lembrando, no primeiro vídeo, né, e no segundo vídeo a gente usou também essa fórmula, essa velocidade é a velocidade resultante, é a velocidade que o barco vai ter em relação à Terra, a velocidade que o barco vai ter de verdade, né? De verdade que eu quero dizer em relação à Terra, aquela velocidade que a gente está acostumado a lidar, né? Quando a gente fala velocidade no dia a dia, a gente fala em relação ao chão, em relação à Terra. Essa velocidade aqui relativa é a velocidade que o barco tem em relação às águas, em relação à água do rio. E essa velocidade aqui é a velocidade que o rio tem, né? Que a água tem em relação ao chão, que é a velocidade da correnteza, a velocidade que a água tem em relação à Terra. Então, essa é a velocidade que o barco tem em relação à Terra. Essa daqui é a velocidade que o barco tem em relação à água, chamada velocidade relativa. E essa daqui é a velocidade da correnteza, a velocidade que a água desce o rio, a velocidade que a água tem em relação à Terra. Bom, vamos lá então. Então, nessa situação, o barco, vamos supor que o barco é esse daqui, e o barco vai tentar atravessar o rio, na perpendicular, assim. E vamos supor que a velocidade relativa, só para dar um valor aí, a velocidade relativa que ele tem, a velocidade relativa, né, que o barco tem em relação à água, seja, por exemplo, de 6 metros por segundo. Só um valor aí. E lembra como é que é bom de entender a velocidade relativa? A velocidade relativa que ele tem em relação à água é a velocidade que ele teria de verdade se a água do rio tivesse desligada. Lembra, um artifício didático, pega a água do rio e desliga. O rio não está descendo, parou. De alguma maneira você conseguiu fazer o rio parar. Aí, o barco com o motor dele, com a propulsão do motor, ele consegue impelir uma velocidade de 6 metros por segundo constante na perpendicular. E se a água tivesse parada, é como se fosse um lago, ele iria em linha reta aqui, sem problema nenhum, não é verdade? Não? Só que daí, alguém liga o rio, e o rio começa a descer. E o rio, vamos supor que a água do rio desce com uma velocidade, que é a velocidade de arraste, né, que vai arrastar o barco para o lado, com uma velocidade de arraste de, por exemplo, 8 metros por segundo. Só um exemplo numérico. É óbvio que eu fiz 6 e 8 aqui para ficar uma conta mais fácil no final. Mas essa é a velocidade com que o rio vai descer, 8 metros por segundo, por exemplo. O que é importante nesse exercício? Quem é essa velocidade de arraste? Essa é a velocidade que o rio desceria. Que a água do rio está descendo de verdade. E seria a velocidade que o barco teria de verdade se ele desligasse o motor. Se ele desligar o motor e deixar a água do rio levar ele vai junto com a água. E aí ele desceria o rio, ele nem iria para lá para a direita, né? Ele nem iria atravessar o rio. Se ele desligasse o motor, imagina que ele está parado aqui, desliga o motor, desancora e deixa a água arrastar ele. Ele seria arrastado com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, repara, tem duas situações aí. Uma é a água desligada e uma é o motor desligado. Se ele desligar o motor, ele vai com a velocidade de arraste, rio abaixo. Agora, se a gente desligar a água e só ligar o motor, ele vai com uma velocidade de 6 metros por segundo para cá. Agora, imagine os dois ligados, a água descendo e ele tentando vir para cá. Dá para perceber que se a água estiver descendo com 8 metros por segundo e ele ligar o motor e mirar o barco nessa direção, com 6 metros por segundo em relação à água, ele não vai vir nem para cá e nem para cá. Ele vai para um meio termo aqui, que é a soma, que é o vetor resultante, né? E ele vai com uma velocidade resultante para cá, e todo mundo lembra aí do triângulo aqui especial, né? 6, 8, se esse cateto é 6 esse cateto é 8, todo mundo lembra aí que a hipotenusa dá 10 metros por segundo, né? É só fazer Pitágoras, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado. Fazendo essas contas, vocês já acabaram decorando de tanto que aparece o 6, 8, 10, que é o múltiplo do 3, 4, 5. Né? Portanto, ele não vai nem atravessar o rio com 6 e nem vai ser levado com 8. A velocidade resultante dele, a velocidade que ele vai ter de verdade em relação à Terra, vai ser uma velocidade inclinada aqui, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele vai acabar parando aqui, assim, né? Então, recapitulando, só para deixar o problema bem delineado aí. Se a água tivesse parada, ele ligaria o motor e iria com uma velocidade de 6 metros por segundo para cá. Isso é dado do problema. Agora, a água vai arrastar ele para o lado com uma velocidade de 8 metros por segundo.
ele está tentando ir com 6 para cá, e a água puxando ele com 8 para cá, ele acaba vindo para cá com uma velocidade resultante de 10 metros por segundo. Ótimo. Então, que é o que diz esse teorema aqui. A velocidade resultante é a velocidade nada mais fiz do que a velocidade relativa, 6 para cá, mais um vetor, que cor que eu fiz lá, a correnteza azul, né? Um vetor de 8 para cá. Um vetor de 8 para cá, mais um vetor de 6 para cá, somando por paralelograma aí, dá um vetor resultante, que é esse que eu fiz em preto, de 10 inclinado assim. Até aí, nada demais. Agora, no entanto, esse problema, com essa questão, esse tipo de problema costuma aparecer bastante, ele traz um conceito novo que eu queria discutir com vocês, que é chamado princípio da independência de Galileu, né? Vamos supor que esse rio aqui tenha 60 metros de largura. E de novo eu vou escolher tamanhos que depois facilitam a minha conta, que a minha questão aqui não é fazer conta difícil, é só passar a ideia do problema, né? Vamos supor que a largura do rio seja 60 metros. Quanto tempo demoraria para esse barco chegar? O barco de verdade, lembra, ele vai sair daqui e vai chegar aqui, certo? Quanto tempo vai demorar para ele fazer isso e chegar aqui? E mais, qual a distância que ele vai andar aqui na horizontal, na direção paralela ao rio? E qual que vai ser a distância total que ele vai andar? Essas são perguntas legais de responder, né? E que a gente vai usar um princípio, chama princípio da independência do Galileu, que é muito interessante. É assim, ó. O princípio diz o seguinte. O princípio diz que esse movimento independe desse movimento. Ou seja, daí o nome princípio da independência. Colocando em outras palavras, se ele tiver uma velocidade vermelha aqui de 6 metros por segundo e só tivesse essa, se o rio tivesse parado, se as águas do rio tivessem paradas, se não tivesse essa velocidade de arraste aqui, se ele tivesse com uma velocidade só de 6 metros por segundo para lá, ele iria em linha reta, não é verdade? Não? Ele iria em linha reta, se a água do rio tivesse parado, com uma velocidade de 6, e ele demoraria um certo tempo. O que o princípio da independência diz é que esse tempo que ele demoraria, se ele tivesse só essa velocidade, não vai se alterar colocando a velocidade da correnteza aí. Ter a correnteza ou não muda o tempo que vai demorar para ele atravessar o rio. Se esse barco imprimir uma velocidade de 6 metros por segundo para cá, quer ele seja arrastado pela correnteza ou não, o tempo que ele vai demorar vai ser sempre o mesmo para atravessar o rio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, se o rio tivesse parado, ele iria em linha reta. E ele demoraria um certo tempo que a gente já vai descobrir. Se você colocar uma velocidade azul no rio, você pode colocar uma velocidade azul no rio pequena, e se a velocidade azul do rio, que faz o barco descer, fosse pequena, ele iria inclinar um pouco só, ele ia se deslocar na direção das margens só um pouquinho, e ao invés de parar aqui, ele ia parar aqui. Ou a velocidade do rio poderia ser muito grande, de tal forma que ele ia descer muito o rio, ou maior ainda, de tal forma que ele ia descer mais ainda o rio. Se a velocidade com que, e agora atenção, se a velocidade com que ele colocasse para cá em todas as situações fosse sempre 6 metros por segundo, se a velocidade que ele tentasse atravessar o rio, tanto nessa situação com a água parada, quanto nessa situação que o rio teria pouca velocidade para o lado, quanto numa situação que o rio tivesse uma velocidade muito alta para o lado, se o barco sempre tentasse ir com 6 metros por segundo para o lado, ele ia sempre demorar o mesmo tempo, quer ele fizesse esse trajeto, ou esse trajeto, ou esse trajeto, ou esse trajeto, não importa. O tempo que ele demoraria para chegar daqui até aqui vai ser o mesmo tempo que ele vai demorar daqui até aqui, o mesmo tempo daqui até aqui, o mesmo tempo daqui até aqui, não importa se a correnteza vai arrastar ele para o lado ou não. É independente, o movimento que ele tem nessa direção independe do movimento que o rio vai arrastar ele para baixo. E daí o nome princípio da independência de Galileu. Então repara que a resolução do problema fica muito fácil. Por quê? Porque imagina que não tivesse essa velocidade de arraste aqui. Imagina que a velocidade de arraste fosse zero, que o rio tivesse parado. Aí, pega aqui essa situação aqui, ó, que ele está indo para cá com uma velocidade de 6 metros por segundo. Vamos colocar o valor de novo, 6 metros por segundo. É fácil de ver, e por isso que eu coloquei esse valor aqui de 60 metros, se ele está andando 6 metros em 1 segundo, quantos segundos ele vai demorar para sair daqui e chegar até aqui?
né? Se a cada segundo ele anda 6 metros, para andar 60 metros ele vai demorar 10 segundos. Né? Esse é o tempo que vai demorar para ele atravessar o rio se o rio tivesse desligado, se a água tivesse parada. Mas o que o princípio da independência de Galileu diz é que, mesmo se você ligar o rio com uma velocidade de 8 metros por segundo, ou 18, ou 30, ou 100 metros por segundo, e mesmo que ele vá agora, ele não vai conseguir em linha reta, porque o rio vai arrastar ele, então ele vai acabar vindo para cá, ao invés de ter ido em linha reta, mesmo assim, ele vai continuar demorando os mesmos 10 segundos para sair daqui e chegar aqui. Isso que é o bonito do princípio da independência. O que você faz? Você despreza essa velocidade de arraste e pensa só na velocidade relativa. E usa a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E essa velocidade é a velocidade relativa aqui. E o ΔS é o ΔS nessa direção. Repara, a velocidade relativa... Deixa eu desenhar isso melhor. Rapidinho aqui. A velocidade relativa é a velocidade que ele tem nessa direção. E qual o ΔS que eu vou colocar? É o ΔS dessa direção, dividido por ΔT. Essa velocidade vermelha, que é para cima aqui, né, perpendicular ao rio, vai ser igual a esse ΔS dividido por ΔT. E, portanto, 6, né, eu já fiz de cabeça, mas ficaria 6 é igual a 60 dividido por ΔT. Passo o ΔT para cá, o 6 dividindo, dá os 10 segundos aí que a gente já tinha feito de cabeça. E não importa se ele está sendo arrastado para a direita ou não. E agora, em posse desse tempo, você pode descobrir mais um monte de coisa. Por exemplo, qual é a distância que ele andou aqui? Ó? Qual é a distância que ele andou? Ele teria parado nesse ponto, mas ele acabou descendo o rio abaixo. Vamos chamar essa distância de D aqui, ó, D pequeno. Quanto que vale esse D pequeno? Agora eu posso usar com a velocidade azul. Ó. A velocidade de arraste é igual ao ΔS de arraste, esse delta ficou feio, né? Dividido por ΔT. Quanto que vale a velocidade de arraste? A velocidade de arraste vale 8 no exemplo que eu dei. Vale 8. Isso é igual o ΔS de arraste dividido por ΔT. E quanto que vale o ΔT? O ΔT eu já achei. Vale 10 segundos dividido por 10. E aí eu descubro o ΔS de arraste. 8 vezes 10, 80. Então o ΔS de arraste é igual a 80 metros. E quem é o ΔS de arraste lá na figura? O ΔS de arraste é esse D aqui. Ó. É esse D. Por que esse é o ΔS de arraste? Porque é a distância que ele andou na direção de arraste da água. Né? Lembra que arraste é a velocidade da correnteza. Qual a distância que ele andou ao longo da correnteza, junto com a correnteza? 80 metros. E repara que com isso eu também consigo descobrir quanto que vale essa distância real que ele andou. A distância real, que eu quero dizer, a distância em relação à Terra. Ora, se essa distância aqui, de novo Pitágoras, né? Se essa distância vale 60 e essa vale 80, também é um múltiplo do 345, né? E, portanto, essa distância vale 100 metros, né? 60, 80 e a hipotenusa vale 100. E agora eu consigo descobrir quanto que vale a velocidade resultante, né? A velocidade resultante é igual ao ΔS resultante total, que é 100 metros, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. E, portanto, a velocidade resultante dá 10 metros por segundo. Opa, mas espera lá, eu já sabia que a velocidade resultante era 10 metros por segundo. A gente já tinha feito aqui 6, 8, 10. Então isso é uma prova real de que meu exemplo é todo completo, integrado, não ficou nenhum buraco, né? Deu tudo certinho, fechou no final. Bom, acho que é isso, né? Só fazer algumas observações sobre o princípio da independência de Galileu, que é o seguinte, né? Se o barco, colocando aqui rapidamente o rio, só algumas observações rápidas para finalizar o vídeo. Mas se o barco mira nessa direção, né? Se ele mira nessa direção assim, e aí ele mira o motor dele aqui atrás, assim, e ele mira a velocidade dele para cá. Conforme ele vai sendo arrastado, ele não sai dessa direção, ele vai sendo arrastado assim. Ele arrasta para o lado, né? Mas ele fica sempre na direção original que ele tentou ir com aquela velocidade relativa lá de 6 metros por segundo. Ele fica o tempo inteiro, o barco fica inclinado sempre assim, né? E sempre mirando lá para outra margem, até andar os 100 metros e chegar lá. Uma outra observação interessante é o seguinte, a gente viu o caso que o barco está tentando... A gente viu o caso em que o barco está tentando ir nessa direção. E aí, como a velocidade de arraste é para cá, ele acaba vindo inclinado e acaba chegando nesse ponto aqui. Dá para mostrar que esse é o caso que o barco vai ter com essa velocidade mínima, o menor tempo de travessia do rio. O menor tempo de travessia é quando ele pega a velocidade relativa dele, 6,
e coloca certinho perpendicular à margem. Isso dá para provar, não estou provando, só estou dizendo, mas dá para provar com um pouquinho de matemática aí, fica como exercício para vocês. Porque, pelo seguinte, ó, ele poderia pegar essa velocidade relativa dele, voltando aqui, né? Aqui está o barco, vamos supor. Ele poderia pegar a velocidade relativa dele e colocar assim, ó, velocidade relativa para cá, de 6 metros por segundo. E aí o rio puxando com uma velocidade de 8 metros por segundo para cá, se a gente fizer o paralelogramo agora, o paralelogramo não vai mais ser no mesmo jeito que era antes, né? Não vai ter a mesma inclinação. Lembra? E também não vai valer mais 10, né? Porque agora esse ângulo não é mais 90 graus. E agora vai ser um pouquinho menor que 10, teria que fazer a conta aí, vai depender desse ângulo. Mas aí, nesse caso, ele demoraria um tempo maior do que os 10 segundos. Maior do que os 10 segundos. Para essa velocidade, ele tendo essa velocidade aqui como sendo a velocidade relativa, 6 metros por segundo, para uma dada velocidade relativa, o menor tempo que ele demora para atravessar o rio é quando a velocidade é perpendicular. Ele tenta, essa velocidade relativa, ele mira na perpendicular às margens. Se ele mirar em qualquer outra direção, se ele colocar o barco assim, é óbvio, né, que se ele colocasse o barco assim, ele ia sendo arrastado e ele ia ficar sempre com a mesma inclinação de novo, né? Só que ele ia ficar assim agora, ó. Ele ia ficar assim, né? Até chegar lá na outra margem. Mas ele vai demorar um tempo maior, superior àqueles 10 segundos. 10 segundos é o tempo mínimo. O menor tempo que ele vai demorar para atravessar o rio é quando ele tentar imprimir no barco uma velocidade perpendicular às margens, né? Dado uma velocidade constante, óbvio. Por uma determinada velocidade relativa, por exemplo, 6, o tempo mínimo para atravessar esse rio de 60 metros é 10 segundos, que é quando ele coloca a velocidade relativa perpendicular à margem. Se ele pegasse essa velocidade relativa e tentasse mirar o barco ou para cá, com 6 metros por segundo para cá, com 6 para cá, com 6 para cá, com 6 para cá, qualquer outra direção vai ser mais do que 10 segundos. Né? Bom, é isso. Acho que no próximo vídeo a gente vai ver um exemplo interessante do trem sendo puxado por uma toalha em cima de uma mesa. E depois ainda vou dar um outro exemplo de uma pessoa no trem deixando uma bola cair, depois um outro exemplo de uma pessoa no trem jogando a bola para cima, e um último exemplo do tiro de revólver no campo, que vai ser bem interessante. Mas nos próximos vídeos aí a gente vê. Até logo. Obrigado.